Oi, meus amores! Vamos lá começar mais um vídeo. Vamos ler aí 10 páginas de onde nós paramos. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando aí a nossa maratona. Se você estiver gostando, já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e curte o vídeo pra gente continuar postando todos os dias aqui pra vocês. E vamos ver e vamos chegar até o final, em nome de Jesus, da Bíblia, ok? Bom, eu havia parado em Êxodo, no capítulo 26, no versículo 31. O véu. Faça um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e mande bordar nele querubins. Pendure-o em ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro e fincadas em 4 bases de prata. Pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela do lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Abra a obra de bordador. Desculpa, gente. Faça ganchos de ouro para essa cortina e 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Mande fundir para eles 5 bases de bronze. Uau! Capítulo 27. O altar dos holocaustos. Faça um altar de madeira de acácia, será quadrado em 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Gente, é incrível, até os detalhes da altura e da largura tinha aqui, para eles seguirem. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beira do altar de madeira que fique a meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revistas de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco de tábuas conforme foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas com 20 colunas e 20 bases de bronze com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura com 10 colunas de bases. O lado oriental, que dará para a nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. As cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento e linho fino traçado e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, obra de bordador com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos, pratas, bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado e 2 metros e 25 centímetros de altura, bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e do pátio, serão feitos de bronze. Gente, é tanto detalhe que, assim, é difícil imaginar. E depois eu vou procurar na internet e vou colocar aqui pra vocês, ver se eu consigo colocar pra vocês
uma foto, uma ilustração, porque é muito detalhe e como é difícil pra gente imaginar, eu vou ver se eu coloco alguma coisa pra gente ter uma visão do que foi esse projeto de Deus tão grandioso, tão rico de detalhes, ok? O óleo para o candelabro. Ordene os israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado do véu, de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do acender até amanhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas e a geração após geração. Sabe o que me veio agora, gente? Assim, às vezes as pessoas falam assim: ai, não é importante ir pra igreja. Deus não faz questão que vai pra igreja. Deus está dentro de nós. Gente, tudo isso daqui, o que eles estão construindo aqui? Tudo isso não é uma casa para Deus? Para louvar a Deus, para encontrar com Deus, para ouvir a Deus, para receber de Deus? Tudo isso tão grandioso. Deus quis tudo isso tão grandioso para quem? Para Ele. Então, Ele quer sim que ele quer sim uma casa, Ele quer sim um templo, Ele quer sim que nós vamos de encontro a Ele. As pessoas às vezes dizem que não querem ir para a igreja. Às vezes eu acho que muitas vezes por comodismo, porque é muito fácil a gente entrar no nosso quarto, fazer uma oração e se conectar com Deus. Sim, claro, é muito mais fácil do que pegar seu carro, ir para a igreja, às vezes ouvir um sermão que você não quer ouvir, mas é esse sermão, às vezes é esse conselho que o pastor ou que alguma pessoa denominada por Deus está ali falando com você, é que te dá discernimento. Às vezes você sozinho não consegue atingir a Deus. Muitas vezes nós não conseguimos, por mais que nós tentamos. Entende? E tudo isso daqui é para construir o quê? Um templo, um tabernáculo, que era um templo para quê? Para Deus, para encontrar com Deus. Então eu acho que é muito complicado nós dizermos que não é importante ir à igreja, que não é importante ir à casa do Senhor, que o Senhor está dentro de nós. Não é tão simples assim. As coisas para Deus não são simples. Não são tão simples. As pessoas querem sempre simplificar para ficar mais fácil para elas, mas não são tão simples assim. As coisas para Deus são muito bem feitas, são muito bem trabalhadas. Por isso é muito importante que a gente preste atenção. Às vezes fala assim: nossa, tão extenso, para que eu tenho que saber tudo isso? Tudo isso que está aqui é só para mostrar como realmente Deus queria as coisas para ele. Se ele queria e disse com formas de tantos detalhes, é porque Deus é um Deus de detalhes. É um Deus de capricho. As coisas não são de qualquer jeito. É isso que mostra toda essa parte aqui. E agora eu vou estar lendo as vestes sacerdotais. As vestes dos sacerdotes, que eram aqueles que tinham ligação direta com Deus. Olha como são extremamente detalhadas. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú e Elazar e Itamar, para que se vistam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Ou seja, você não tem que ter apenas dignidade e honra. Você tem que mostrar, você tem que parecer aos olhos das pessoas que você tem dignidade e honra. Não basta você ter isso aqui dentro só. Você tem que parecer que tem isso. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas vestes que farão um peitoral com colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdote, eles farão estas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Ou seja, não era qualquer cor, eram as cores da nobreza para serem sacerdotes. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalhado artesanal. Trabalho artesanal, ou seja, não era uma roupa feita mesmo à mão, uma coisa que era hiper trabalhosa de fazer. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-los bem. O cinturão e o colete, que por ele é preso, serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, trançado de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em suas pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras com
como o lapidador grava um selo. Em seguida, prendas em filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigramas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçados como uma corda e prenda as correntes às filigramas. Não acabou não, gente. Agora vem o peitoral. Tem mais 1000 detalhes aqui, ó. Faça um peitoral de decisões. Faça um peitoral de decisões. Trabalho artesanal. Faça como um colete sacerdotal, de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 plano de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólio, um ônix e um jaspe. Ou seja, era todo cravejado de pedras preciosas. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda as 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro nas argolas, nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigramas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal. Na parte da frente, faça 2 argolas de ouro e prenda as 2 extremidades do peitoral. Na borda interna, próxima ao colete sacerdotal, faça mais 2 argolas de ouro e prendas na parte inferior das ombreiras na frente do colete sacerdotal, próximas às costuras, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete, com um cordão azul ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Turim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar em presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Porque naquela época eles usavam essas pedras, né? O Urim e o Turim, para quando eles tinham alguma dúvida, quando eles tinham que tomar uma decisão, eles usavam essas 2 pedras, que serviam como resposta do Senhor. E você vê que Deus quer deixar gravado ali no peitoral, porque é uma forma de ficar certo e sensato as 12 tribos de Israel. É uma forma de, eu não diria arquivar, mas é gravar para sempre isso, né? Outras vestes sacerdotais. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra de tecido com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo, vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda na parte da frente do turbante com uma fita azul. Faça sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor.
Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda de encontro, ou quando se aproximarem do altar, para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos assados com azeite e pães finos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela. Também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Unja-o com óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua, ou seja, para sempre. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você o sacrificará na presença do Senhor, de frente da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e dos rins com a gordura que os envolve e queime no altar. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Separe um dos cordeiros cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e o jogue nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as do lado da cabeça e das outras partes. Depois, queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É o holocausto dedicado ao Senhor, é a oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta das orelhas direita de Arão e de seus filhos, no polegar da mão direita e o pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Pegue, então, um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo de unção e faça aspersão com ele sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e suas vestes, e as vestes deles. Assim serão consagrados ele, suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Tire desse cordeiro a gordura e a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, dos rins e a gordura que os envolve e a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta de ordenação. Da cesta de pães sem fermento que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado, um azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e presenteie-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Em seguida, retome-o das mãos deles e queime os pães no altar. Com
Com o holocausto de aroma agradável ao Senhor, é a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor. Como gesto ritual de apresentação, esta parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do cordeiro de ordenação que pertencem a Arão e seus filhos. O peito, a coxa movidos como oferta. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e seus filhos. É a contribuição obrigatória que eles farão das suas ofertas de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para que se vistam quando forem ungidos e consagrados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda de encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las durante 7 dias. Pegue o cordeiro de ordenação e cozinhe a sua carne no lugar sagrado, à entrada da tenda no encontro. Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão dessas ofertas com as quais fez propiciação para sua ordenação e consagração. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Sobrar carne do cordeiro de ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias o que te ordenei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar fazendo propiciação por ele e unja-o para consagrá-lo durante 7 dias. Faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo e tudo que nele tocar será santo. Nossa, extremamente forte isso. Os 2 holocaustos diários. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro, ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas e 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como uma oferta de cereal e uma oferta derramada como de manhã. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e do altar, consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ou seja, Deus não ia estar no meio dos israelitas de qualquer maneira, de qualquer forma. Era necessário toda uma preparação, todo um ritual. Tudo aquilo tinha que ser santificado, porque Deus é santo e ele não ia entrar no meio do pecado de qualquer maneira, nunca ia ser de qualquer maneira. Nada para Deus é de qualquer maneira. Guarde isso no seu coração. Nada para Deus é de qualquer maneira. Não podemos fazer nada para ele de qualquer maneira, ok? Capítulo 30, o altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de couro puro, a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado, altar abaixo. De cada lado do altar. Abaixo da moldura que sustenta as varas utilizadas para carregá-lo, use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do céu, que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar. Todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor. Pelas suas gerações,
não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é do Santíssimo ao Senhor. O preço da propiciação. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário em 12 gramas. As 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados de idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor, como propiciação por sua vida, receba dos israelitas o preço da propiciação e use-o para o serviço da tenda de encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. A bacia de bronze. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água na bacia, toda vez que entrarem na tenda do encontro. Então terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morra. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de canela aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, 1 galão de azeite de oliva, faça eles óleo sagrado para unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa de todos os seus utensílios, o candelabro e os utensílios do altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdote. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. O óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado no meio do seu povo. O incenso. Disse ainda o Senhor Moisés: Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, onica, galbano, incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para o uso pessoal, considerando-se sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. A escolha dos artesãos no tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e bela capacidade artística
para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executam tudo o que lhe ordenei. A tenda do encontro e a arca da aliança, e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro, os utensílios do altar, incenso, o altar de holocausto, como seus utensílios, a bacia com sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas quanto a de Arão, sacerdote, como as vestes de seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções, o incenso aromático para o lugar santo, tudo deve ser feito exatamente como eu ordenei. O dia de sábado. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, e eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. O bezerro de ouro. Aí é bom ficar, vou até sublinhar aqui, foi logo depois que ele acabou de falar com Moisés aqui no dia do sábado, que ele já entregou as tábuas para Moisés, certo? As tábuas da aliança. Capítulo 32. O bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte... Agora nós sabemos por que Moisés... Muita gente fala, mas por que ele demorou tanto para descer do monte? Olha o tanto de coisas. Eu imagino Moisés lá, Deus falando tudo isso para ele. A gente não consegue gravar nenhum número de telefone direito, né? Se falar pra gente. Imagina falar tanta coisa, tantos detalhes, tanto tempo. Imagina como a cabeça de Moisés estava. E a hora que ele consegue descer, aí ele se depara com isso aqui. Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tirarão seus brincos de ouro e os levarão a Arão. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, formando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. A gente lê essas coisas e fala, não mudou muito, né? O que o povo quer realmente é se entregar à farra, né? Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação.
Ou seja, Deus estava tão irado que achou melhor acabar de novo com todo mundo e começar do zero com Moisés, porque olhando daquele aspecto, parece que só Moisés tinha entendido o que realmente Deus queria falar, que Deus... Tantas vezes Deus pediu obediência, pediu para não adorar ídolos, e a primeira coisa, depois que Moisés demora a descer, o que eles fazem? Um ídolo. Disse o Senhor a Moisés, depois farei de vocês uma grande nação, ok? Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios? Foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos, como as estrelas do céu, darei toda a terra e lhes prometi que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Deixa só. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, e estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué viu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra nos acampamentos. Respondeu Moisés: não, é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, no pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que os levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é profano para o mal. Eles me disseram: façam para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eles disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-nos para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de risco para seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-se também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um uma espada, percorra o acampamento da tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizessem o bezerro. Quer dizer, tudo tem um preço. Deus poderia até continuar conduzindo eles ali, mas ali eles já começaram a pagar um preço pelo pecado e pela desobediência. Vamos lá, capítulo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão.
a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus, hititas, ferezeus, os aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Deus sabia que ia perder a paciência, né, com eles. Eu acho que a resposta para essa parte é que Deus ia perder a paciência com eles, né? Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenava que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usavam mais nenhum enfeite. A tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na sua entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés diante da glória de Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês como agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor? Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade diante de você, proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e eu cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. As novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreva as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo no altar do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em um lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte.
Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu o monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas suas mãos 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor. E parou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostou-se o rosto na terra e adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e traze de nós a tua herança. E faze de nós a tua herança. A renovação da aliança. Gente, eu comprei essas canetinhas aqui que tá escrito nelas que é para marcar a Bíblia. Eu achei que não ficava aparecendo do outro lado. Só que eu marco, do outro lado tá pior ainda. Ai, que merece. A renovação da aliança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer de acordo com aqueles que vivem na terra para o qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre suas colunas sagradas e corte seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com eles, que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-los a comer dos sacrifícios, e a escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles, quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Coma pão sem fermento, como lhes ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo, e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo compareçam diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de vocês e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a tua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o Senhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor e o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe, disse o Senhor a Moisés. Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança e os 10 mandamentos. O rosto resplandecente de Moisés.
Ao descer do Monte Sinai com 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com seu rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha mandado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para entrar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que havia sido ordenado, eles viam que o rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Ou seja, a glória do Senhor refletia em Moisés. A glória do Senhor reflete em nós quando estamos em comunhão com Ele, né? É lindo isso, né? Capítulo 35, a lei do sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela: estas são as coisas que o Senhor mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, no 7º dia lhes será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. O material para o tabernáculo. Aí voltaram, né? Depois de toda aquela confusão que eles arrumaram com bezerro de ouro, voltaram ao foco que era o tabernáculo, que era desde o começo, né? E você vê que, tipo, o Senhor repete várias vezes as coisas que Ele não quer que sejam feitas, né? As pessoas realmente, elas eram obstinadas naquele momento, porque não tinha por que elas insistirem, né? Já que Deus repetia várias vezes o que Ele não queria que fosse feito e o que Ele queria que fosse feito, né? O material para o tabernáculo. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro de madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas que serão encravadas nos coletes sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas, o óleo para iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo de unção, o incenso aromático, a cortina divisória e a entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas, todos os seus utensílios, a bacia de bronze, a sua base, as cortinas externas do pátio, com suas colunas, as bases, a cortina de entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo, do pátio, as suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar o lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração se impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra e a tenda do encontro, para todos os seus serviços e para todas as vestes sagradas. Todos os se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e todos os tipos, broches, brincos, anéis, ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritual movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram ofertas de prata, de ouro, bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor, e todos aqueles que possuíam madeira de acácia para qualquer das partes da obra também a trouxe. Todas as mulheres capazes de tecer com suas mãos e trouxeram o que havia feito: tecido azul, roxo, vermelho e linho fino. Aí nessa parte, né, você vê que foi quem Deus tocou o coração, né, que tinha que ser dada a oferta de coração.
As mulheres que se dispuseram e que tinham habilidades teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite e oliva para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Então é importante aqui, gente, tanto que eles tinham prazer em fazer a obra do Senhor, né? Foram ofertas voluntárias, né? Muito legal isso também. Os artesãos do tabernáculo. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezael, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Ou seja, Deus qualificou aquele homem para fazer o que ele queria, né? E é isso que Deus faz com a gente também. Deus nos qualifica muitas vezes, né? Para nos usar como instrumento dele, né? Capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Ailode, filho de Ahisamec, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e seus fios de tecido roxo e vermelho, como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Assim, Bezael, Ailode, todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizaram a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezael e Ailode e todos os homens capazes com quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra, receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim o povo foi impedido de trazer mais, porque já haviam recebido e era mais que suficiente para realizar toda a obra. A construção do tabernáculo. Todos os homens capazes, dentre os trabalhadores, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas inteiras de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros, 12 metros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. 12 metros é muita coisa, gente. Muita coisa, muito alta. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na segunda cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas interna ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com todas as 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e outras 6 em outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta
uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 60 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos com o outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo, toda essa madeira, e fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocados debaixo delas, suas bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe, para o outro lado. O lado norte do tabernáculo fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isso é, o lado ocidental e 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para armações de um lado do tabernáculo, 5 para do outro lado, e 5 para as do lado ocidental. Na parte de trás do tabernáculo, fizeram travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões. Os mais também revestiram de ouro, fizeram o véu de linho fino traçado e dos fios do tecido azul, roxo e vermelho e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhes ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior, lateral e das colunas, e fizeram de bronze as suas 5 bases. Uau! Estamos quase finalizando Êxodo, então vamos lá. Capítulo 37, a Arca da Aliança. Bezael fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-a a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. E fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. A mesa e seus utensílios. Fez a mesa com a mesma madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-as de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia e revestidas de ouro, e de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias nas quais se derramaram as ofertas de bebidas. O candelabro de ouro. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal e a haste de ouro, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços caíam do candelabro, 3 de um lado, 3 de outro. Havia 3 taças em formato de flor de amêndoa num dos braços, cada um com um botão e flor. 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte.
cada uma com botão e flor. Assim eram os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa para cada flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e seus aparadores. Com 35 quilos de ouro puro, fez o candelabro com seus botões e seus utensílios. O altar do incenso. Fez ainda altar do incenso de madeira de acácia, era quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também suas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revesti-os de ouro. Fez ainda óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. O altar de holocaustos. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura, e era quadrado com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta na forma de chifre em cada um dos cantos, formando uma só peça ao altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos, para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar com forma de rede abaixo de sua beira e meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze, e fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas. Pôs para os dois lados do altar, para que pudessem carregar o altar, era oco feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e sua base com espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de fino linho trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Ou seja, era gigantesco, né? Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Haviam cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidas de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinham 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo do pátio que rodeavam eram de bronze. Ou seja, era um luxo, né? Lindo. O material para a construção do tabernáculo. Agora que a gente vai ver como que conseguiram, né? Porque era
tão grande, né? Era tão grandioso o negócio e tudo de prata, ouro, né? Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança registrada por ordem de Moisés pelos levitas sob a direção de Itamar, filho de Arão, e o sacerdote. Bezatel, filho de Urim, neto de Urum, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e fios de tecido roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido nas ofertas, movida e utilizado para a obra do santuário, foi de 1 tonelada. Meu Deus, é muito ouro, né? As pessoas realmente estavam empenhadas em construir isso, né? E as doações somaram 1 tonelada de ouro. Mas também, claro, vamos levar em consideração que eles receberam muitas coisas, né, dos egípcios quando eles saíram de lá, e que eram muitas pessoas, né? Então, se a gente for pensar que eram muitas pessoas e todos deram a sua contribuição, não foi difícil juntar 1 tonelada de ouro, né? Com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas. Uau! Com base no peso padrão do santuário, 6 gramas para cada um dos recenseados, isso é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. Que foi aquilo que eles teriam que pagar, que a gente leu lá atrás, né? Quando fossem contados, né? As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele a utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e sua entrada e todas as sacadas do tabernáculo e do pátio em redor. As vestes sacerdotais. Com fios de tecidos azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar o lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O colete sacerdotal. Fizeram o colete sacerdotal, o linho fino trazido e os fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e bateram ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para os coletes sacerdotais, atacadas às suas duas extremidades para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete por ele preso foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino traçado e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigramas de ouro e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então, as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram peitoral trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio, um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira, um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigramas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada com um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas de ouro. Fizeram duas filigramas, 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral.
Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigramas unindo as peças das ombreiras do colete sacerdotal. Na parte da frente, fizeram outras 2 argolas de ouro e prenderam as 2 extremidades do peitoral na borda interna próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras na frente do colete sacerdotal. Próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal, amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com um cordão azul, ligando-as ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Outras vestes sacerdotais. Fizeram o manto do colete. Ai, só uma observação aqui. Eu vou tentar achar também uma foto dessa vestimenta dos sacerdotes para vocês terem uma ideia de como era. Porque são tantos detalhes que às vezes fica até difícil da gente estar imaginando, né? E eu vou colocar aqui a foto para vocês, tá bom? Tanto do tabernáculo quanto das vestes, tá bom? Outras vestes sacerdotais. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão. Com uma abertura no centro, ao redor dessa abertura, havia uma obra tecida como uma argola para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino, trançado e fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinais de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao ministrar como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas obras de tecelão, o turbante, o gorro, os calções, de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, fizeram de um puro diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A condução do trabalho. E aqui já deu 10 páginas, mas eu vou ler essa última página antes de começar Levítico. Então, eu vou ler essa última página aqui pra gente encerrar Êxodo, ok? A condução do trabalho. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor. A arca da aliança com suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro com suas fileiras de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo da iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com suas grelhas, as suas varas, todos os seus utensílios, a bacia, sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas, as bases e a cortina para a entrada do pátio, a asa, cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar o lugar santo. Tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servissem como sacerdote. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra, viu que tinha feito tudo como o Senhor tinha ordenado, então Moisés os abençoou. O tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês, coloque nele a arca da aliança e proteja-o com véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as lâmpadas. Ponha o altar de ouro para incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo e a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar. Encha de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o com
com ele tudo o que lhe pertence e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos de todos os seus utensílios, consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda e o encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja, consagre-a para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnica. Unja-os como ungiu o pai dele, para que me sirvam como sacerdotes. A unção dele será para o sacerdote perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases com seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas, levantou as colunas, depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo, colocou a cobertura sobre ela como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou na mesa a tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro entre a mesa do lado sul do tabernáculo e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também pôs no altar o ouro na tenda do encontro diante do véu e nele queimou incenso aromático como o Senhor tinha ordenado. Pôs também cortina e entrada do tabernáculo. Montou o altar do holocausto na entrada do tabernáculo da tenda de encontro e sobre ele ofereceu holocaustos, as ofertas de cereal como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água. Moisés, Arão e seus filhos usavam-na para lavar as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar. Eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. A glória do Senhor o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Amém. Terminamos Levítico. Terminamos Êxodo. Eu vou colocar aqui para vocês o tabernáculo, as roupas sacerdotais e a Arca da Aliança, para vocês terem uma ideia de como era. Vou ver se eu encontro uma foto. E aí, no próximo vídeo, a gente vai começar em Levítico, ok? Beijos e fiquem com Deus.